quanto a esse questionamento. O homem, nos dias atuais, ele pode conseguir forças para encontrar o caminho da verdade, o caminho da salvação, em meio a todas essas distrações oferecidas pelo sistema? Fica à vontade. Sim, a resposta é sim. Shalom de Shalom a todos, aos amados irmãos que estão aqui conosco, na bancada aqui, e a todos que estão nos ouvindo, né? Eu acredito que sim, que o homem pode encontrar, né? A palavra do Eterno, ele tem uns conselhos aqui, que diz assim, lá em Deuteronômio 11, versículo 18, diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os teus olhos. Ele diz, ensina aos vossos filhos, falando dela, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, este é o caminho, o ensinamento que nós possamos a passar por nossos filhos, a começar logo por nossa casa, como o irmão estava falando aí, para aqueles que Ial tem colocado em nossos caminhos, para também levar o ID, aquele em que nos conhecemos, pois somos devedor de todos, né? Como Paulo disse, né? Somos devedor, né? Do grego, do bárbaro, somos devedor do gentil, somos devedor de todos para levar esta palavra do Eterno, né? E a gente vê, eu vou tirar aqui no texto aqui, uma parte de uma pessoa que é muito conhecido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, existia um homem, aqui a gente vai ver, existia um homem, diz assim, Atos 10, de 1 a 6, dizia, havia em Cesareia um varão, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Ial, e com toda a sua casa. Veja só, aí já está abrangendo também, com toda a sua casa. Havia um ensinamento com toda a família ali, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Ial. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Ial, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, mestre? E ele disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Ial. Né? Que é Ial? As tuas orações, as tuas orações, tua memória tem subido para Ial. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão Curtidor, que tem em sua casa junto ao mar, e este te dirá o que deves fazer. A gente viu essa parte, né? A gente sabe. E aqui em Atos 11, a gente vai ver um desfecho dessa história. Aqui dizendo assim, Atos 11 diz assim, e ouvindo os apóstolos que os irmãos que estavam na Judeia, que também o gentio tinha recebido a palavra de Ial. Então, ali, quando tanto Cornélio teve a visão, como Pedro também teve uma visão, foi no terraço ali, do alpendre. E ali, quando teve essa visão, Cornélio manda os empregados dele lá chamar Pedro. E Pedro vem. E aqui Pedro está contando a história, dizendo assim, né? Ouvindo os apóstolos, irmãos, que estavam na Judeia, que também o gentio tinha recebido a palavra de Ial, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles, que eram da circuncisão, dizendo, aí eles diziam para Pedro, entraste em casa de varões incircuncisos, e comeste com ele. Mas Pedro começou a dizer-lhe, Pedro começou-lhe a fazer uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, vi um vaso como grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim,
e pondo nele os olhos, considerei e vi os animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Yalxa, pois nunca em minha vida entrou na minha boca alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz lhe respondeu do céu a segunda vez: não chames tu de imunda o que Ial purificou. Aí sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher nos céus. E eis que na mesma hora, pararam junto à casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia, os homens que Cornélio enviou. E disse o Ruache que fosse com ele, não duvidando, e também que seus irmãos foram comigo, entrando na casa daquele varão. E contou-me como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salve. Tá vendo? Olha, o qual te dirá com palavras que também te salve, tu e toda a tua casa. Precisava ouvir, precisava receber o ensinamento. E quando comecei a falar quando eu comecei a falar com ele sobre a palavra, o Ruache Santo, que chama Espírito Santo, como também sobre nós no princípio veio sobre ele. E lembrei-me do dito de Ial, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Ruache Santo, que é o Ruache Kadosh. Portanto, se Ial lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido em Yahshua Mashiach, quem era então eu, para que pudesse resistir a Ial? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram Ial, dizendo: na verdade, até o gentio deu Ial arrependimento para a vida. Aleluia! E a gente viu ali a necessidade de que também se ouvisse, mesmo ele, um homem temente a Ial, fazia esmola, fazia suas orações, mas ele precisava ouvir a palavra que salvasse. Precisava ouvir, né? Então, louvado seja Ial. E em 1 Coríntios 1, eu acho muito interessante essa passagem aqui, que diz assim, ó, 1 Coríntios 1, 21, diz assim, ó: visto como, na sabedoria de Ial, o mundo não conheceu a Ial, pela sua sabedoria, aprove a Ial salvar os crentes pela loucura da pregação. E aí, ele, ao ouvir aquela pregação a respeito daquela palavra que salvava, aí veio. E isto vem uma confirmação que a gente vê aqui em Efésios 1, uma confirmação no livro de Efésios 1, que diz assim, Efésios 1, 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, como Cornélio ouviu a palavra que salva, a palavra da verdade, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o ruache da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Ial, para o louvor da sua glória. Então, há uma necessidade que tanto se ensine em casa, começando pela família, como o irmão trouxe ali no começo, que a gente passe, como ele diz aqui, a gente ensine, começar pelos domésticos, da fé ali, passando o ensinamento, né? E há uma necessidade. E a gente viu ali, com aquela família, mesmo temente, dando esmola, fazendo aquelas obras de caridade boa, mas precisava ouvir a palavra que salva. Precisava ouvir essa palavra. E foi enviada ali por uma visão, que a gente viu que chegou lá. Aquela visão, tanto a um quanto a outro. A visão de que fosse lá levar a palavra. E ali, quando ele ouviu, o Eterno derramou o ruache. Ali, né? Selando aquelas vidas. Resgatando aquela vida para ele.
Esta é a minha palavra, Shalaim de Alcha, gratidão. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.